receber agora um alimento, nós louvamos, e agora nós vamos, eu gostaria muito que você estivesse atento a tudo que vai acontecer, a palavra que vai ser ministrada, esteja sensível ao Espírito, tá bom? Ao que vai ser falado aqui, ao seu coração, preste atenção em cada detalhe, que vai ser incrível essa noite, esse bate-papo que nós vamos fazer, tá bom? Hoje todos receberam pelo menos uma chamada, ou vocês viram na rede social, ou nos grupos aí de WhatsApp, em algum momento, vocês talvez participaram e viram a chamada para o dia de hoje, né? O culto de hoje, que nós pensamos em trazer algo diferente, uma palavra diferente, a respeito da mulher. Pensando que amanhã é o dia da mulher, amém? Todos sabem disso, e todos, eu acho que é interessante isso, né? O dia da mulher é tão claro para nós. Alguém sabe o dia do homem? Ninguém sabe, né? Nem eu sei, nem o homem, nem o próprio homem sabe o dia do homem. E é interessante isso, né? Como o dia da mulher é tão claro para nós, o comércio se mobiliza para que a gente possa falar, trazer uma mensagem, recebê-las, parabenizá-la e dizer o quanto elas são importantes. Esse dia da mulher, trazer uma explanação para vocês, ele é um dia internacional, olha que incrível, mulher. É celebrado no mundo, para vocês terem uma ideia. Ele nasce ali no dia 8 de março, em meados ali do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, diante das lutas que as mulheres tinham, em busca por melhorias, direito a voto, a ter voz, uma série de coisas que as mulheres eram bloqueadas. Aliás, para vocês terem uma ideia, irmãos, a mulher tratada no Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, ela era extremamente desprezada. As leis para com a mulher na Bíblia, nos tempos judaicos, eram terríveis. A mulher ela não tinha direito, ela mal era contada no censo, nas coisas que aconteciam, ela não tinha voz, não tinha direito. E essa busca por melhorias, por direito, nasce esse dia, o dia da mulher. E eu gosto de ver a mulher com o poder maravilhoso que vocês têm. Vocês têm noção, eu falo agora em especial para as mulheres que aqui estão, tá bom? O poder que vocês têm. As mulheres são o ser mais poderoso dentre nós humanos falando. Você tem essa noção, mulher, desse poder que você tem? A própria narrativa lá de Gênesis diz que foi a mulher que persuadiu o homem a comer do fruto. Todos conhecem a história, tem até uma novela aí sendo compartilhada, acho que já até acabou, eu não assisti. Lá em Gênesis 3, verso 6, fala sobre isso, em que a mulher persuadiu o homem a comer do fruto. Olha o poder que a mulher tem. Vocês pararam para pensar sobre isso? E a mulher, irmãos, ela tem o poder para fazer o homem comer qualquer fruto, seja ele bom ou seja ele ruim. A mulher, ela tem o poder de construir a casa dela, como ela tem o poder de destruir a casa dela. Credo, pastor, da onde você está tirando isso? Da Bíblia. Provérbios capítulo 14, verso 1, diz assim, preste atenção, mulheres, vocês que estão aqui, e os homens, anteninha ligada, porque a palavra é para todos nós. A mulher sábia edifica a sua casa,
mas com as próprias mãos a insensata, algumas versões diz, a tola, derruba a sua. Olha o poder que a mulher tem. O poder de edificar, construir um lar, ou o poder de destruir este lar. Você tem o poder nas mãos, mulher, de fazer o homem comer do fruto da edificação, do fruto da destruição. Esse foi um princípio colocado lá no Éden. Com Eva foi assim, e isso está no DNA. Basta nós olharmos para dentro dos nossos lares, as mulheres que nos acompanham, as mulheres que trabalham conosco, as nossas amigas, as mulheres da igreja. É assim. Vocês têm um poder maravilhoso nas mãos. Vocês são poderosas, mulheres. E a gente precisa compreender um pouquinho das diferenças, antes da gente falar sobre o tema, sobre os tópicos que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos compreender a diferença. E a diferença entre homem e mulher é muito clara, não é? Além de fisicamente, isso é tudo muito claro à vista, mas a você que consegue observar bem as diferenças psíquicas, emocionais que as mulheres têm, do homem para a mulher. Por exemplo, presta atenção que interessante isso, olha que legal, irmãos. Por exemplo, se Adriana, Josiane e Sueli saem para tomar um café juntas, almoçar, como que elas se tratam? É Dri, é Jô e é Su, não é? É Dri para cá, é Jô para cá, é Su para lá, e amizade colorida. Só que às vezes quando vira as costas, fala, nossa, que roupa que ela está vestindo, como ela está cafona. E os homens? Se João, se Marcos e se Pedro saem para almoçar, sair junto, como que eles se tratam? Ó o barrigudo, ó o orelhudo, ó o feioso. É assim que os homens se tratam. Interessante essas diferenças, né? Quando a gente começa a olhar. Por exemplo, numa mala de viagem de um homem e de uma mulher. Normalmente o homem carrega na sua mala o quê? Uma escova de dente, um sabonete, uma espuma de barbear, o barbeador, pouquíssimas trocas de roupa e uma toalha que talvez é do hotel, ele nem leve. E a mulher, incontáveis, no mínimo uns 700 itens, e aí o homem mal consegue identificar quais são esses itens. É creminho para a mão, é creminho pé, creminho para a mão direita, para o dedo esquerdo, creminho para a bochecha, para o cabelo, para a ponta do cabelo, é protetor, é não sei o que, é a mala. E as discussões? Quando tem uma discussão dentro de um lar, entre homem e mulher, olha as diferenças, que interessante. Preste atenção, homens, a mulher sempre tem a última palavra. Dificilmente você vai conseguir ter essa última palavra. E o homem, qualquer coisa que você disser depois dessa última palavra será o início de uma nova discussão. E o sucesso? O sucesso para o homem, um homem bem sucedido, é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que a mulher pode gastar. Normalmente a gente entende que a mulher gosta de gastar mais dinheiro que o homem. E o sucesso então para a mulher, nesse sentido, é conseguir encontrar esse homem que possa saciar essa vontade. E as mudanças? As mudanças que acontecem no relacionamento, talvez você quando iniciou um namoro com esse marido, esse camarada que está aí ao seu lado, a mulher, por exemplo, casa-se com um homem esperando que ele mude. É ou não é, mulher? Eu espero que ele mude, que ele abandone o futebol que ele joga todo final de semana, toda quarta, toda quinta. Eu espero que ele mude, que ele faça tal coisa. Mas aí o homem não muda, ele continua jogando, e às vezes joga até mais ainda futebol e tal. E o homem casa com uma mulher, esperando que ela não mude. Olha, você continue essa mulher maravilhosa, amorosa,
com este perfil, desta forma, me tratando com carinho, com paciência, mas aí ela muda. E o princípio, irmãos, o princípio do sustento, olha que incrível isso. Você como mulher é vital para a vida da igreja. Você sabia disso, mulher? O funcionamento, os pilares da igreja. A igreja vai bem quando as mulheres estão bem. Isso é fato, isso é real. Sabe por quê? Porque geralmente 99% das vezes, eu já visitei outras igrejas, já preguei em outras igrejas, já fiz parte de outros ministérios, já liderei outros ministérios. É assim que funciona, irmãos. 99% das vezes, a maioria da igreja é mulher. Basta nós olharmos a realidade aqui hoje, dos outros cultos, dos pequenos grupos que nós realizamos. E a mulher, ela é mais sensível, sabe? A voz do Espírito, as coisas que acontecem. E quando a mulher está nesse padrão que Deus estabelece como uma mulher, sendo o padrão de Deus, estabelece uma igreja forte. Estabelece uma igreja forte. Normalmente é a mulher que ora mais. Normalmente é a mulher que vem mais na igreja. Normalmente é a mulher que segura o rojão ali em casa. É assim. E mesmo o homem sendo a cabeça, o sacerdote do lar, e eu não estou mudando esse princípio aqui, o homem é o cabeça. Vocês vão ver aqui em maio, já anota na sua agenda, aí em maio, nós vamos fazer aqui o mês da família. Nós vamos falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos dentro de casa, na sociedade. E mesmo o homem sendo o cabeça, a mulher tem uma influência gigantesca no ar, na igreja e sobre o homem. O fato que essa influência, irmãos, pode ser tanto no sentido positivo quanto no negativo. Credo, pastor, da onde você está tirando isso? Da Bíblia. Vamos ver, preste atenção, mulheres e homens. Provérbios 12, 4 diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Olha só, mulher, você é a coroa do seu marido, mas a mulher exemplar é a coroa. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Uau! Câncer nos ossos, cara. Parou para pensar nisso? O peso que você tem, mulher, ser um câncer nos ossos do seu marido, na sua família, na igreja, na sociedade, no seu trabalho. Você pode ser uma coroa, como você pode ser um câncer. E eu espero que vocês possam sair daqui hoje sendo uma coroa. Você tem a capacidade de influenciar a mulher positivamente e negativamente. Vamos mais uma? Provérbios 21, 19 diz assim, olha que forte isso: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Palavras do pastor Léo? Não, palavras da Bíblia, sábias do provérbio. Gente, quem gostaria de viver no deserto? Seja sincero. Eu não. Eu quero viver no oásis, em Rio Preto, que é uma cidade boa, na minha casa. No deserto, você é doido? Pois é. O sábio de provérbio fala, cara, prefiro viver no deserto, onde tem fome, não tem água, está duro lá, melhor do que viver com uma mulher briguenta. Olha só o que a palavra nos fala. Vamos mais uma? Provérbios 31, 30. E olha só o poder que você tem, mulher. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Você será elogiada, mulher. Você será elogiada. Você tem a capacidade de gerar vida. Você tem a sensibilidade do Espírito. Você tem um poder na sua mão de edificar, de destruir. Você é
poderosa mulher. Você é poderosa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O tema da mensagem de hoje é: quem é você? E essa pergunta, a partir de agora, é para todos. Todos que aqui estão. Essa pregação é para mim, que sou homem, é para o irmão, é para o irmão, é para o outro irmão, é para o pequenino, é para o jovem, e é principalmente para você, mulher, que está aqui. Essa mensagem, quem é você, é para todos. Ela faz referência à mulher. Nós vamos aprender com as mulheres bíblicas, nós vamos extrair agora algo magnífico sobre as mulheres, o posicionamento das mulheres, a personalidade, as atitudes e o que Cristo fez com essas mulheres diferentes. E nós vamos mergulhar na palavra e entender e se encaixar agora, eu homem, entendendo a personalidade, o que Deus quer falar através de cada mulher, amém? Para isso, vamos usar um texto base. Vai para Lucas, você que está com a sua Bíblia, abra ela. Lucas capítulo 8, o verso 1 ao 3, nós vamos ler sendo o texto base para nós hoje, tá bom? Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, abra a sua Bíblia com calma. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, use a sua versão, a Bíblia que você usa para ler diariamente. Se você não trouxe, nós vamos projetar aqui, fique em paz, tá bom? Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos ler essa última parte? Grife na sua Bíblia. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Até aqui a leitura do texto base para nós. Essa passagem de Lucas é incrível. Traz aqui uma pincelada, traz o nome de algumas mulheres, e a gente pode ver aqui Maria, chamada Madalena, a gente vê aqui Joana, Susana, e nós encontramos essas mulheres, todas elas ajudando. Jesus sempre teve uma multidão que o seguia, aonde ele estava, e também nesta multidão continha mulheres. Assim como os 12 eram aqueles mais íntimos do Senhor, aquele que presenciavam coisas incríveis, a Bíblia relata aqui algumas mulheres que provavelmente participavam desses momentos mais íntimos com Deus, com o Senhor Jesus, porque a palavra fala que essas mulheres acompanhavam, e elas ajudavam a sustentar, e o sentido aqui do sustento é financeiro. Imagina Jesus caminhando naqueles tempos, aqueles homens, imagina os homens brutos, né, que comiam demais, como sustentar, como prover? Essas mulheres eram aquelas que ajudavam a fazer isso no ministério de Cristo. As mulheres se destacam em toda a Bíblia, irmãos, em toda a Bíblia, por sua piedade. Vocês conseguem prestar atenção quando vocês leem a Bíblia nisso? E no mistério de Jesus, elas estavam sempre presentes, chegando a assumir esse sustento, como nós acabamos de ler de Lucas capítulo 8. E muitas mulheres são citadas pelos nomes. Algumas mulheres da Bíblia aí, você conhece alguma? Fala uma mulher aí que talvez você lembre.
Pense aí, Débora, Ruth, Esther, Maria e tantas outras mulheres. Mas nem sempre, né, elas são destacadas. Dá para pensar nisso? E nem sempre essas mulheres tão importantes, como agora, assumindo um ministério de sustento, elas recebem aquele destaque, pelo menos para com os leitores. Quando nós lemos a Bíblia, passamos despercebidos por esses nomes e por essas frases e palavras que estão na Bíblia. Assim é conosco, irmãos. Assim é com as mulheres. Assim é comigo, homem, você. Os anônimos na Bíblia são personagens em que nós podemos dar um nome, colocar o nosso nome. É como se tivesse um parêntese, sabe, embaixo assim. Quando você lê essa passagem, como se fosse um anônimo, você escreve o seu nome ali e se encaixa. Sabe por quê, irmãos? Ninguém é invisível para Deus. Ninguém é invisível para Deus. Talvez para nós, numa leitura superficial da palavra, essa passagem de Lucas 8 passa tão despercebida. Mas ninguém é invisível para Deus. Toma posse disso. Ninguém é invisível para Deus. Você pode estar se sentindo sozinho, desprezado, mas ninguém é sozinho para Deus. Invisível. Aonde está isso? Isaías 43:1 nos fala sobre isso. Essa mulheres anônimas representa todos nós. Por isso que vem essa pergunta: quem é você? Você saberia responder quem é você na sociedade? Você saberia responder quem é você dentro da igreja? Você saberia responder quem é você dentro do seu lar? Qual a posição que você se encontra? Qual é o seu sentimento diante de tudo que está acontecendo? Quem é você, meu irmão? E por isso que nós vamos aprender com algumas mulheres, amém? Algumas mulheres anônimas, e nós vamos nos encontrar nelas. Com este tema hoje sobre mulheres, nós vamos nos encontrar através dessas mulheres, e o que Cristo fez em cada uma delas, que você possa sair daqui transformado. A primeira mulher que eu quero apresentar está em João capítulo 4, verso 7 ao 18, vamos ler todos juntos. João capítulo 4, do verso 7 ao 18, vamos ler todos juntos a primeira mulher que eu quero apresentar para vocês. Cada uma dessas mulheres nós vamos nos identificar e ser transformado pela graça e o poder de Deus. João 4, do verso 7 ao 18. Achou? Vamos lá? Evangelho segundo João, capítulo 4, do verso 7 ao 18, diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido.
respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos aprender com a primeira mulher. Quem é você? A primeira mulher que eu quero que você pense é a incompreensiva, a incompreendida, ou o incompreendido. É você nessa noite, meu irmão? Você chegou aqui com pontos de interrogações em que ninguém tem compreendido o que você fala, ou o seu secreto, o que acontece com você? Essa mulher samaritana aqui, para vocês compreenderem esse contexto, os judeus não se davam, até a Bíblia relata sobre isso, não se davam com os samaritanos, não se bicavam, não conversavam, e ali aquela mulher estava naquele poço, retirando água, e Jesus estava sozinho, e olha que situação, e ela não compreende o que Cristo está falando. Olha, se você beber de uma água que existe, que vai jorrar, nunca mais você vai ter sede. Ele estava falando da água espiritual, irmãos. É sobre essa água que nós temos que beber. Hoje cedo eu falava sobre o Espírito Santo na escola bíblica, o poder e a graça do Espírito. Nós temos que compreender isso. Você talvez seja o incompreendido nesta noite. Talvez você seja a incompreendida nesta noite aqui. A mulher samaritana representa todos nós que somos incompreendidos. Essa mulher samaritana, após Jesus revelar isso que estava acontecendo com ela, não era marido dela, ela estava se deitando e estava junto com um homem que não era marido dela. Jesus revelando isso para ela, ela fala: tu és profeta. Ela retorna para a cidade dela e começa a pregar as boas novas aos 4 cantos. Na teologia nós falamos que essa mulher samaritana é a primeira missionária que existiu. Houve uma conversão, um avivamento com a pregação das boas novas. O impacto da incompreensão, da incompreendida, aquela ponto de interrogação que está dentro do nosso coração, impactado pelo poder de Deus, com a palavra de Jesus, há uma mudança de vida, há uma mudança para todos nós, irmãos, que nós somos compreendidos por uma sociedade maluca, sabe? Muitas mulheres, as pessoas, sofrem porque não conseguem realizar os seus sonhos, e fracassam em tentativas que resultam em decepções. Fala se isso não é realidade nossa. Se não é uma realidade nossa em tentar realizar algo e não conseguir. Aquela mulher estava tentando um casamento, um homem, a incompreensão, e aquilo gerando uma decepção para ela. Imagina só, ela sozinha, retirando água, e aquela incompreensão de uma sociedade toda para com ela. E Cristo vem e impacta com uma palavra, irmãos, somente depois de um encontro com Jesus, esta mulher incompreendida consegue encontrar felicidade e vencer. Somente. Então deixa eu te falar algo. Mulher e homem que está aqui, Jesus te compreende. Na angústia do seu secreto, na angústia do coração, do pensamento, no que passa com você no seu dia a dia, o Senhor compreende. E este impacto com Ele vai trazer sentido de vida para você, um rumo, um novo caminho, e voltar para aquele lugar onde é apontado e falar das boas novas. É isso que nós somos chamados, irmãos, para ser impactados e gerar fruto. Mulher, homem que está aqui, entenda, o Senhor te compreende. Quem é você? A incompreendida,
a duvidosa, a deixada de lado, ou o deixado de lado, não se esqueça, o Senhor te compreende. Essa mulher rejeitada pela sociedade, se impacta com a fonte que jorra a vida, e nós temos que beber. O problema é que nós estamos bebendo de fontes que secam, e que não matam a fome, e a sede. Sabe quais são as fontes? O dinheiro, a beleza, o presidente, e não sei o que, e uma série de coisas, e a gente se esquece que existe uma fonte maravilhosa, a jorrar, diariamente, que nós temos acesso. Mas você não compreende? Peça orientação do Espírito, foi isso que nós falamos hoje cedo. Ele te revelará, abrirá os seus olhos, te encherá com o Espírito Santo. Faça parte de um pequeno grupo, venha se envolver na escola bíblica dominical, participe mais dos cultos. Você está subindo um degrauzinho após o outro. Agora não se distancie da fogueira do poder de Deus. Eu sempre digo isso, irmãos, aqui é um corpo. A igreja é tratada como noiva, mas como corpo de Cristo. E se você se distancia, se você corta relacionamento com o corpo, saiba de um negócio: o corpo vai chorar, vai doer, vai sangrar, mas o corpo continuará vivo. Vai enfaixar ali, estanca, vida que segue. Mas um membro que sai fora do corpo, ele morre, não tem mais vida, circulação, e ele quer seguir os próprios caminhos, as vontades, os desejos do mundo. E deixa eu te falar, é perdição. Essa mulher estava nesse caminho, tá? Perdida, e de repente se encontra com a fonte que jorra vida. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, isso é incrível, e traz luz para as nossas vidas, amém? Você que está incompreendido com muitas coisas, talvez você é mal visto, saiba, o Senhor te compreende. Eu quero trazer uma segunda mulher, também está em João, só que agora no capítulo 8, o verso 13, a partir do verso 13, vamos ler? E vamos aprender com cada mulher. João 8, verso 3 ao 11, vamos lá? Diz assim, João 8, verso 3 ao 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Vai prestando atenção na história aqui, irmãos. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Olha que povo malandro. Mestre, né? Vamos dizendo, chamando ele de mestre, querendo ver o que o Senhor Jesus vai fazer agora. Verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem é você, mulher? Quem é você, homem? O perseguido. Você é a perseguida. Quem é você? Esta mulher que ia ser apedrejada, isso era uma lei. Eles estavam no direito deles. Olha que terrível. É como se nós estivéssemos errando
adulterando hoje. E sabe qual que era a pena? Dá a pedrada, fica na frente aí. Aí juntava a sociedade e apedrejava. Sabe qual que eram outras penas? Degolava. Sabe qual que era outra pena para a mulher? Tacava fogo nela, diante desses tipos de atos que ela tinha. Essa era a lei, eles estavam no direito. Só que quem era o único que não tinha pecado que estava ali? Quem era o único, irmãos? Quem era o único que não tinha pecado que estava ali com aqueles homens? O Mestre Jesus. Ele era o único, diante da fala dele, que podia pegar uma pedra e falar: filha, eu sou o único que não tem pecado. Então, zapau, toma uma pedrada. O que ele fez? Eu também não te condeno. Vá. Mas sabe qual que é a orientação que ele nos deixa? Saia desta vida de pecado que você está. Isso é maravilhoso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nova criatura nós somos. Há uma esperança, porque todos nós iniciamos a largada, a corrida da vida, pecadores. A palavra em Romanos diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, irmãos. Então essa largada que nós saímos, iniciamos a vida, todos estão distantes. Qual é o caminho então para nos aproximar? É Cristo, é Ele que nos dá a graça. Não existe outra forma. E quando nós nos aproximamos desta graça, a luz dele, a água dele nos limpa, e nenhuma acusação há. Ele não é acusador, mas ele é o que ama. Esta é a mulher que representa todos nós, irmãos, que somos perseguidos devido a circunstâncias sociais, familiares, econômicas. Nós somos induzidos ao erro e depois nós somos descartados pela sociedade. Você não serve mais. Você não serve mais. É o que a sociedade, a família diz. Você não serve mais. A história dessa mulher perseguida muda, sabe quando? Quando ela encontra com Jesus e passa a ter um defensor ao lado, à frente, atrás, caminhando com ele. Por isso, homem, mulher, todos que aqui estão, deixa eu te falar, Jesus te defende. Ele é o nosso defensor, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que caminha conosco, Ele é Ele. Maravilhoso isso, irmãos, isso é maravilhoso. Quem é você? É a perseguida? Creia e pense em Cristo. Vamos ver mais uma mulher? Vamos lá, vamos caminhar. Vamos para Lucas capítulo 3, o verso 13. Lucas 13, tá bom? Do verso 11 ao 13. Lucas 13, olha quantas coisas nós podemos aprender com essas mulheres. Que poder que tem as mulheres. Que maravilha. Lucas 13, do verso 11 ao 13, diz assim: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, olha só, 18 anos, e ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou, e louvava a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Ele endireitou a minha vida, glória a Deus. Essas eram as palavras da mulher, 18 anos em uma vida encurvada, assim como nós. Quantos anos nós estamos lambendo o pecado, lambendo esse chão maldito, sujo, que nós ainda lambemos e gostamos e caminhamos em cima dele. Falta nos encontrar com Cristo para endireitar a nossa vida, irmãos, e um novo sentido, e falar: glória a Deus, é Ele que me endireitou, é Ele que me dá um sentido para a vida. Jesus se encontrou com uma dessas mulheres que estava encurvada, talvez de tanto trabalhar, sabe-se lá por quê, a Bíblia não fala.
Essa mulher representa, além de tudo isso, o pecado que eu disse para vocês, está encurvado em cima dele. Aos anônimos, aos lutadores diariamente, que se cansaram por causa do peso que carregam sobre seus ombros, e se encurvam diante de tantos problemas e dores que é colocada sobre vocês, sobre nós, sobre mim, e nós andamos encurvados. Se a Bíblia fala que era encurvada, é encurvada, era lambendo o chão, irmãos, encurvada. Mas Jesus cura, restaura a mulher que voltou ao normal. O Senhor nos faz olhar para cima e caminhar para frente. Deixa eu falar algo para você, mulher, homem que está aqui. Jesus te restaura. Quem é você? Quem é você? Que possamos sair daqui e compreender que nós possamos ser restaurados. Restaurados. É Ele que pega a bucha, sabe? E limpa, nos dá uma nova forma. É o que a palavra nos diz lá em Lucas, com o filho pródigo, nos coloca um anel no dedo, uma nova roupa, sapato nos pés, e Ele nos abraça novamente. Vamos festejar, porque Ele retornou. Este meu filho estava perdido, morto, e retornou à vida. Esse éramos nós, irmãos, encurvados nesta vida, dependente de coisas, de drogas, de malícias, de pornografia, em outras coisas, encurvado, como preso, com uma gargantilha, sabe, numa corrente, como um cachorro, e o diabo nos carregando, e acusando ainda nos nossos rostos, e Jesus vem, quebra isso, irmãos, ao preço da cruz. Pense nisso, ao preço da cruz, o sangue vertido é para trazer liberdade a você que está cativo no pecado, preso. Ele nos dá esperança, uma nova forma de viver, enxergar algo novo. Você pode ser diferente. Não se iluda com esta vida que você está levando. Você não é dependente do que você está colocando na boca, do que você está cheirando, do que você está vendo. Você é livre em Cristo e Ele restaura. É Ele que faz isso conosco, irmãos. Não é o pastor, não é a igreja, é a graça e o poder de Jesus, amém? É Ele que faz isso conosco. E vamos ver a última mulher. Vamos lá para Lucas, continue Lucas, só que dá um pulinho agora. No capítulo 4, glória a Deus. Volta agora para o capítulo 4. Nós vamos ler a última mulher, o exemplo da última mulher. Aleluia. Lucas 4, do verso 38 ao 39. Amém? Fechou? Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, e a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. Quem é você? A serva, o servo. Quem é você, homem? Quem é você, mulher? Continue servindo a Deus. Não coloque barreiras. Deus te dá dons, talentos, uma personalidade. Deus coloca algo maravilhoso em você. Continue servindo. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Deixa eu falar algo. Assim como eu iniciei falando, ninguém é invisível para Deus, conforme está em Isaías. O Senhor nos vê. O Senhor nos vê, conforme Jeremias, que fala que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E isso é incrível. Isso é incrível. Só que quando nós olhamos tudo isso que eu estou falando para vocês, infelizmente,
As mulheres, elas não eram nem contadas naquele tempo, nem contadas. Se fosse nos tempos judaicos, nós estávamos reunidos aqui, vamos fazer um censo, como na multiplicação dos pães, que houve a multiplicação dos pães, e comeram-se tantos, sobrou tanto cesto, e os que comeram foram tantos. Não contava mulheres, eles iam contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 homens, fora as mulheres. Era assim. Aonde está isso? Mateus 14, 21, Mateus 15, 38 nos fala. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A mulher não era nem catalogada, a mulher não tinha voz, a mulher não era vista como parte da sociedade. A penalidade para a mulher quando ela errava era severa, era dura. Jesus foi um revolucionário, irmãos. Sabe quem trouxe voz para mulheres? Foi Cristo, ao dar atenção para elas. As mulheres seguiam a Jesus em todo o ministério deles. Eu iniciei falando isso na leitura do texto base, e em Mateus 27, 55 nos falam isso. Olha o que diz: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. As mulheres fazem parte, Jesus deu voz às mulheres, irmãos. Foram as mulheres que tiveram o privilégio de serem a primeira a ter a notícia da ressurreição de Cristo. Olha só, havia o corpo apostólico, mas sabe quem teve a primeira notícia ali? O The New York Times, que recebeu a notícia extra, foram as mulheres. Aonde está isso, pastor? Mateus 28, verso 5, diz assim: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam, Mateus 28, verso 5, coloca aí. Mateus 28, verso 5. Olha que interessante. Coloca aí, Lucas, para nós. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Para Deus não existe anônimos. Olha lá. O anjo disse às mulheres. Disse quem? As mulheres. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Foram elas que receberam. Para Deus não existe anônimos. Cada pessoa tem o seu valor inestimável. Você pode estar sentado aí falando: quem sou eu? Quem sou eu? Que traste da sociedade eu sou? Eu não tenho valor, ninguém me vê, eu sou incompreendido, eu não consigo servir, Deus não me vê. E a palavra de hoje para você, homem, para você, mulher, saia com essa esperança. O Senhor te vê, o Senhor te vê. Mesmo que ninguém te conheça, saiba que Jesus te vê e te conhece pessoalmente. As dores, o choro, a angústia. Você tem uma identidade nos céus. Você tem. Deus te conhece pelo nome. Para finalizar, vamos ver a última passagem bíblica. E a mais conhecida de todas. Provérbios 31, do verso 25 ao 31. E olha que interessante, essa mulher que é relatada em Provérbios 31, que você possa refletir amanhã. Você quer passar uma mensagem bíblica para alguém? Antes de você mandar, leia Provérbios 31, mulher. Homem, leia Provérbios 31. E aí você compartilha com alguém. Provérbios 31, do verso 25 ao 31 diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa,
e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você todas supera. As mulheres estão doidas para ouvir isso dos maridos, né? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A mulher de Provérbios 31. Que você, mulher que está aqui, possa buscar o exemplo desta mulher de Provérbios 31. A você, homem que está aqui hoje, possa ter refletido nessa palavra, se encaixado em alguma dessas mulheres que foram relatadas. Hoje nós usamos somente exemplos de mulheres aqui. Para você, mulher que está aqui, a mulher que é tão um paradoxo, há uma desvalorização da mulher e ao mesmo tempo há um feminismo tremendo, querendo ocupar lugares em que não deve ocupar. E a mulher tem que ocupar, entender este equilíbrio maravilhoso. E a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra isso. Queria compartilhar um vídeo. Eu gostaria que você assistisse junto comigo. Essa é a beleza verdadeira. Esse vídeo quis passar para você. Eu gostaria que fazer uma oração agora em cima da palavra. Eu gostaria que todos ficassem de pé. E nós vamos orar, encerrando a palavra, e aí eu vou encerrar a gravação também, e depois nós vamos para uma segunda parte do culto, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Pense nos pontos que foram pregados hoje aqui, na palavra. Peça para ela descer da mente aí e entrar no coração. Vamos lá? Papai, que maravilha e que bênção poder receber esse alimento. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra de esperança, de coragem, que nos faz olhar para o Senhor, nos dá esperança. O Senhor nos compreende, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá serviço, amor, comunhão. Cada um que entrou aqui, ó Pai, às vezes triste, desamparado, sozinho, isolado da sociedade, pela família. Mulheres que sofrem, sim. Mulheres que são incompreendidas dentro do próprio lar. Mulheres que são mal vistas pela sociedade. Homens que não conseguem exercer o seu papel. Tenha misericórdia de nós. Que esta igreja possa ser uma voz do Senhor. Nesta noite tão simples, Pai. Este culto tão maravilhoso que nós tivemos. Nós queremos te agradecer.